Oblíquo é um adjetivo que significa ter uma direção inclinada ou oblíqua, designando linhas ou planos geométricos que não são nem paralelos nem perpendiculares. No modelo heliocêntrico, o eixo da Terra é de fato inclinado, mas, nesse modelo, não vivemos apenas em um topo esférico inclinado e inchado que, ao mesmo tempo, gira e traça uma trajetória cônica. Sua inclinação também flutua. Como você sabe, a obliquidade ou inclinação atual é de 23,4 graus, mas essa obliquidade muda e oscila entre 21,1 e 24,5 graus, ao longo de um período de 41 mil anos, segundo o que nos dizem. Apesar da complexidade de seus modelos, ainda não sentimos qualquer movimento em relação à Terra. É quase impossível falar sobre a posição do Sol no céu como se estivéssemos orbitando o Sol. Tente por si mesmo. Sente-se em seus jardins e parques e fale sobre a posição do Sol como se estivéssemos em movimento. É manhã e o nascer do Sol significa que giramos metade de nosso ciclo desde ontem à noite. Parece estranho falar assim porque é antinatural, e isso porque não sentimos nenhum movimento em relação à Terra. O que realmente percebemos com nossos próprios olhos é o Sol mudando seu caminho no céu ao longo do ano. Então, vamos tentar conceituar como essa obliquidade da eclíptica se parece aqui na Terra. Para fazer isso, vamos para o Equador no equinócio. O Sol ainda não nasceu. Então, vamos expandir nosso ponto de vista em antecipação. O que vemos aqui, ao olhar para essa visão expandida, é o que se chama de esfera celeste. É um conceito abstrato e, no modelo da Terra esférica, envolve uma bola giratória. Agora, podemos dividir a tela celeste ao meio, e isso é o que é conhecido como equador celeste. Assim como o equador geográfico divide o norte e o sul de nosso chamado planeta ao meio igualmente, o equador celeste divide o céu. Estamos no equador geográfico a 0 graus de latitude, então ele divide nossa tela do céu igualmente aqui. Aqui vem o Sol. Observe de perto. Como você pode ver, quando posicionado no equador durante o equinócio, o Sol atinge seu verdadeiro zênite, o que significa que está diretamente acima, a 90 graus. Como também se pode ver, o Sol viaja exatamente ao longo do equador celeste. Atualmente, é 13 horas, e continuará a atravessar o equador celeste até se pôr. Agora, vamos retroceder o Sol para 13 horas e ver o que acontece à medida que avançamos pelos meses do ano, mantendo nosso tempo fixo às 13 horas. Como você pode ver, o Sol às 13 horas muda de posição, serpenteando entre o equador celeste como uma serpente. Como você pode ver, o equador celeste permanece fixo aqui, mas há outra linha carregando o Sol. Essa linha é chamada de eclíptica, e como também se pode ver, a eclíptica tem limitações tanto ao norte quanto ao sul. O Sol não ultrapassa essa linha ao norte e essa linha ao sul em sua jornada anual. Essas linhas marcam os trópicos de Câncer e Capricórnio, que se formam a 23,4 graus ao norte e ao sul do Equador. Se a eclíptica é o caminho anual do Sol, então a obliquidade é a limitação norte e sul desse caminho. Não há inclinação de 23,4 graus da Terra, mas o Sol se desvia 23,4 graus de ambos os lados do equador celeste durante sua jornada anual. Entendo que isso é bastante difícil de visualizar, então vamos gastar mais tempo para conceituar isso usando 4 pontos diferentes do ano: os equinócios e os solstícios. Aqui está o caminho do Sol ao longo do dia no Equador durante o equinócio da primavera e agora o solstício de verão. O equinócio de outono. E, finalmente, o solstício de inverno.
Como você pode ver, há duas formas de movimento aqui em relação ao Sol. A primeira é o movimento diário pelo céu, e a segunda é a deriva anual desse movimento diário para as linhas dos trópicos de latitude e de volta. A deriva anual do Sol para as linhas dos trópicos é a obliquidade de seu caminho. Vamos agora nos deslocar para 50 graus de latitude no hemisfério norte e ver como isso parece a partir dessa localização. Este é o equinócio da primavera. Agora o solstício de verão. O equinócio de outono. E, finalmente, novamente, o solstício de inverno. Enquanto parece que a altura do Sol está mudando ao longo do ano, é, em última análise, uma ilusão óptica. Por exemplo, durante os solstícios a 50 graus de latitude norte, parece que o Sol está mais alto no verão e mais baixo no inverno. Mas, se mudarmos nossa perspectiva para olhar para o sudoeste e combinarmos as duas imagens, você pode ver que o Sol não está aumentando ou diminuindo em altura durante sua jornada anual, mas sua localização em relação ao equador celeste muda. Portanto, parece mais alto no verão no hemisfério norte, pois está em sua jornada no Trópico de Câncer e, portanto, mais próximo de quem vive nesta localização, e parece mais baixo no inverno, enquanto está em sua jornada no Trópico de Capricórnio, pois está mais distante. Há um paradoxo muito profundo em torno disso, que exploraremos muito mais tarde em nossa jornada, mas brinque com vetores de ponto de fuga, e isso pode se tornar aparente em toda a sua simplicidade. A obliquidade da eclíptica nada mais é do que as limitações geográficas do caminho anual do Sol, e essas limitações estão localizadas a 23,4 graus ao norte e ao sul do Equador. E como você viu nesta demonstração, a jornada anual do Sol através de seu caminho eclíptico forma-se como uma onda senoidal serpenteante ou uma hélice energizada. Você também pode ver que, em algum ponto, a linha eclíptica atravessa o equador celeste. Isso ocorre 2 vezes por ano e é o que chamamos de equinócios. É o encontro de 2 linhas, e você pode ver aqui, no equinócio, quando o Sol está ao meio-dia solar, que o cruzamento dessas linhas representa visualmente a obliquidade do caminho do Sol. Há uma diferença de 23,4 graus entre ambos os caminhos, o da eclíptica do Sol e o do equador celeste. Esta é a obliquidade da eclíptica, ou o que os cientistas denominaram de E, e é por causa da obliquidade, porque o Sol deriva entre os trópicos do norte e do sul anualmente, que temos as mudanças de estações. O modelo heliocêntrico postula que a obliquidade do caminho aparente do Sol no céu, acima de nós, é devido à inclinação axial da Terra. Neste modelo, as estações ocorrem devido à inclinação da Terra. Por exemplo, à medida que a Terra se afasta do equinócio da primavera, o hemisfério norte inclina-se mais em direção ao Sol devido à inclinação axial. Isso significa que é verão no hemisfério norte. À medida que a Terra gira, o ângulo de sua inclinação muda e, portanto, as estações começam a mudar devido às variações na luz solar e na radiação que atingem os hemisférios norte e sul. No modelo da Terra plana, é o Sol que se move acima de nós. Este modelo tenta capturar o caminho do Sol e sua obliquidade através do conceito de uma espiral em espiral. A partir do Equador, o Sol espirala para dentro até alcançar o Trópico de Câncer, ao norte, a 23,4 graus de latitude, e depois espirala para fora de volta ao Equador, para o equinócio, e continua até alcançar o Trópico de Capricórnio ao sul, a 23,4 graus de latitude. O caminho anual do Sol não é completamente exato. É correto em seu argumento que é o Sol acima de nós
que está se movendo e que seu caminho anual desvia do Equador. Para resumir, o caminho anual do Sol não atravessa continuamente um equador celeste, mas desvia para o norte e para o sul em sua linha da eclíptica, atingindo um máximo de 23,4 graus de latitude. O ângulo, ou os graus entre o caminho da eclíptica e o equador celeste, é o que é denominado obliquidade da eclíptica. Além das estações, uma das principais formas, como a obliquidade e o segundo ciclo de Milankovitch, a excentricidade, afetam nossas vidas aqui na Terra, é na diferença entre os ponteiros do relógio feito pelo homem e o comportamento real do relógio solar acima de nós. A pesquisa de Hilbrons demonstra que tanto a Igreja quanto os astrônomos, a partir do século XVI, estavam obcecados em monitorar o caminho anual do Sol e rastrear quaisquer desvios que ocorriam a cada ano. Eles descobriram que os meridianos eram uma boa maneira de fazer isso, mas os meridianos e a vasta quantidade de relógios solares e outros heliômetros que estavam aparecendo em excesso nas cidades e vilas europeias até o século XIX também prestavam um serviço aos locais. Eles podiam se congregar ao redor de um relógio solar ao meio-dia local para reajustar seus relógios. Os moradores podiam observar a sombra do relógio solar se aproximar do meio-dia e ajustar seus relógios para garantir que estavam funcionando no horário correto. Mas havia um problema. Veja bem, antes do estabelecimento dos fusos horários e do horário padronizado, o meio-dia acontecia em horários diferentes dentro do mesmo país e até dentro da mesma cidade. Além de formar uma dependência dos relógios solares da cidade, os moradores também dependiam dos sinos das igrejas para tocar no momento certo para determinar a hora e ajustar seus relógios. Mas para aqueles que viviam em uma cidade como Roma, segundo Hilbron, poderia levar 20 minutos ou mais para que todas as igrejas da cidade soassem na mesma hora. A disparidade na marcação das horas entre os relógios das igrejas por toda a Europa, ele continua, era notória, e cabia ao indivíduo garantir que mantivesse o horário verdadeiro. Como um manual de ensino jesuíta da época pregava: os relógios quase nunca concordam, você deve superar esse defeito com sua diligência. E essa disparidade entre o relógio feito pelo homem e o relógio solar real acima de nós se apresenta por causa da obliquidade da eclíptica e da excentricidade do Sol. A razão para isso é que nossos relógios fazem com que os intervalos entre cada dia sucessivo sejam iguais a 24 horas. Se for meio-dia de uma terça-feira, você pode garantir que em 24 horas, seu relógio de pulso dirá que é meio-dia de quarta-feira. Nossos relógios são regulares e padronizados. Se você olhar para o seu relógio de pulso e ver que são 21 horas de uma sexta-feira, então pode se sentir tranquilo sabendo que, 24 horas depois, os ponteiros estarão marcando 21 horas no sábado. Mas o Sol acima de nós não age dessa maneira regular e padronizada. Por exemplo, o meio-dia solar em 7 de abril ocorreu às 12 horas e 56 minutos, mas um mês depois, em 7 de maio, ocorreu 4 minutos mais cedo, às 12 horas e 52 minutos. Se o Sol apenas percorresse o equador celeste como faz nos equinócios, o Sol e o relógio estariam alinhados e o meio-dia solar ocorreria todos os dias ao mesmo tempo. Mas por causa de sua obliquidade, ele lentamente começa a ficar fora de sincronia com o relógio feito pelo homem em sua jornada anual. E, como os moradores logo descobriram, a quantidade de discrepância entre seus relógios e o horário real contado pelas sombras lançadas pelo Sol acima mudava de dia para dia. A falha não estava apenas no relógio, não importava quão preciso fosse seu movimento. Um relógio, feito para marcar horas iguais durante todo o ano, deve discordar do Sol na maior parte do tempo. E isso estava bem, pois os moradores garantiam que mantinham seus relógios alinhados ao Sol. Mas então outro problema surgiu.
à medida que os moradores se tornavam bons em se reunir ao redor dos relógios solares da cidade e garantir que a hora de seus relógios e a hora solar estivessem alinhadas. Eles notavam que, durante 2 períodos do ano, as sombras do relógio solar se moviam mais rápido e mais devagar do que os ponteiros de seus relógios. Esse é o efeito do segundo ciclo de Milankovitch, a excentricidade do Sol. Como o caminho anual do Sol entre suas limitações trópicas não é um círculo verdadeiro, é ligeiramente elíptico. O Sol se move no máximo 14 minutos mais devagar em fevereiro do que um relógio feito pelo homem, e se move no máximo cerca de 16 minutos mais rápido que o relógio durante novembro. Lembre-se, em 7 de abril, o meio-dia solar ocorreu às 12 horas e 56 minutos, mas em 7 de novembro ocorreu às 11 horas e 40 minutos, um total de 16 minutos mais rápido, incluindo a hora do horário de verão. E isso ocorre porque o caminho anual do Sol entre suas limitações trópicas não é um círculo verdadeiro, mas é ligeiramente elíptico e, portanto, não se move com uma velocidade regular, mas acelera e desacelera durante 2 períodos ao longo do ano. E se você combinar ambos os efeitos da obliquidade e da excentricidade, acaba com um gráfico que se parece com isto. A linha horizontal aqui representa nossos relógios padronizados feitos pelo homem, que trazem cada novo dia com intervalos de 24 horas entre dias sucessivos. Mas as cristas positivas e negativas da onda senoidal aqui representam a maneira como o relógio solar acima de nós desvia do relógio feito pelo homem ao longo do ano. O positivo é quando o Sol é mais rápido que o relógio, e o negativo é quando é mais lento que o relógio. E a diferença entre o comportamento irregular do Sol e a regularidade do tic-tac do relógio é o que se chama equação do tempo. Se você configurasse uma câmera no mesmo local e tirasse uma fotografia do Sol ao longo do ano, garantindo que tirasse a fotografia exatamente na mesma hora do relógio todos os dias, você testemunharia algo muito, muito especial. É chamado de analema. É um dos fenômenos mais magníficos e impressionantes relacionados aos luminares, e captura perfeitamente a influência da obliquidade e da excentricidade do caminho do Sol. A forma do analema, a figura de 8 com lobos irregulares, ou alguns podem até dizer a figura de um peixe, é a personificação celestial da equação do tempo. Se não houvesse obliquidade e excentricidade e o Sol corresse como nossos relógios feitos pelo homem correm, se cada intervalo entre os meios-dias solares sucessivos fosse de fato 24 horas, então não haveria analema ao longo do ano. O Sol apareceria no mesmo ponto no céu, à mesma hora do dia, durante todo o ano. O analema seria um ponto. Se a obliquidade do Sol, seu desvio para o norte e para o sul, ainda estivesse presente, mas a excentricidade do caminho fosse circular e não elíptica como é hoje, então o analema seria uma figura simétrica de 8. E seus lobos, sul e norte, seriam de tamanho igual. E realmente, a maneira mais fácil de demonstrar o quanto a obliquidade da eclíptica, os 23,4 graus, o desvio do Sol em seu caminho anual para o norte e para o sul, afeta nossas vidas na Terra, é imaginar se ela não existisse de forma alguma. Vamos também imaginar que a excentricidade fosse sempre circular, se reduzíssemos a obliquidade para 0 graus, de modo que o caminho do Sol fosse completamente perpendicular ao equador celeste ao longo do ano. Então, não apenas o Sol manteria o tempo de forma ordenada e se alinharia sem relógios, mas não haveria flutuações sazonais e o dia e a noite teriam duração igual, dia após dia, ano após ano. E John Milton, em seu poema épico Paraíso Perdido, teorizou que o caminho do Sol no mundo edênico pré-caído não tinha obliquidade. Alguns dizem que ele ordenou que seus anjos examinassem os polos da Terra 2 vezes a 10 graus e mais a partir do eixo do Sol. Eles, com trabalho, empurravam o globo centrado para clarear.
Mas o que aconteceria se a obliquidade aumentasse para 90 graus? As limitações do caminho do Sol, as linhas trópicas de latitude, então seriam realocadas para aqui, e haveria um efeito dramático na sazonalidade. Muito gelo derreteria, não acha? E é aqui que fica muito interessante. Como Hill Bronzer explora no livro Sun in the Church, os jesuítas e os astrônomos não estavam apenas exibindo sua destreza matemática na tentativa de determinar se a Terra orbitava o Sol ou vice-versa. Eles estavam obsessivamente verificando se a obliquidade estava mudando já em 2000 anos antes de Cristo. Diferentes culturas, segundo nos dizem, estavam medindo a obliquidade, e era amplamente acreditado durante a Idade Média que a obliquidade oscilava em torno de um valor médio. O que isso significa? Desde a Idade Média, os 23,4 graus têm variado em torno da média aceita, e Milankovitch posteriormente hipotetizou que a inclinação axial da Terra varia ao longo de um período de 41 mil anos, de 22,1 a 24,5 graus. E, como acabamos de demonstrar brevemente, se o ângulo da obliquidade mudasse, então ambos os trópicos se moveriam em conjunto. Como você sabe, existem 5 círculos de latitude proeminentes: os círculos Ártico e Antártico, o Trópico de Câncer e Capricórnio, e no meio temos o Equador. Essas linhas de latitude são o que são conhecidas como paralelos. Elas estão ligadas umas às outras. Se uma delas se movesse, então outra linha de latitude também se moveria em paralelo. No modelo de Terra plana, isso significaria que esses anéis espirais concêntricos começariam a se deslocar em paralelo, movendo-se mais próximos ou mais distantes. Se a obliquidade mudasse para 10 graus, então eles se moveriam mais próximos ao Equador. Se a mudança fosse para 60 graus, então se moveriam mais distantes. Nos modelos retangulares da Terra plana, menos populares e subestimados, a mesma coisa aconteceria. As limitações trópicas se moveriam mais próximas ou mais distantes do Equador e as linhas árticas e antárticas também seriam realocadas. E você pode querer perguntar: por que Milankovitch hipotetizou apenas uma mudança na obliquidade entre 22,1 e 24,5 graus? Uma mudança de 1 grau de 23,4 para 24,5 e 1,3 graus de 23,4 para 22,1 parece, afinal, uma flutuação bastante pequena no grande esquema das coisas. Por que a obliquidade nunca voltaria a 0 graus ou chegaria a 90 graus em seu modelo? Antes de teorizarmos, vamos rapidamente examinar o que a Wikipédia nos diz sobre essa mudança. Como eles afirmam, o Trópico de Câncer está atualmente se deslocando para o sul a uma taxa de quase meio segundo de arco de latitude, ou 15 metros por ano. Como resultado, aproximadamente e em média, os círculos trópicos estão se deslocando em direção ao Equador e os círculos polares em direção aos polos, a 15 metros por ano. Se os trópicos estão atualmente se deslocando a quase meio segundo de arco de latitude a cada ano, quanto tempo levaria para vermos alguma mudança significativa em sua localização? Assim como nossos relógios dividem a hora em minutos e os minutos em segundos, um grau de latitude pode ser dividido em minutos de arco e segundos de arco. 60 segundos de arco formam 1 minuto de arco, e 60 minutos de arco formam 1 grau. Assim como há 3.600 segundos em 1 hora, há também 3.600 segundos de arco em 1 grau. Se a taxa atual de mudança na obliquidade é de 1 segundo de arco a cada 2 anos, então podemos multiplicar 2 por 3.600 e obter uma estimativa arredondada de que levaria 7.200 anos para a obliquidade mudar 1 grau inteiro. Uau! Isso é muito tempo. É 100 vezes mais lento do que a precessão das equinócios, na qual as estrelas fixas se deslocam de suas posições fixas em 1 grau a cada 72 anos. Essa taxa de meio segundo de arco
também é consistente com a análise de Hilbron dos dados coletados por astrônomos entre 1700 e 1800. E se Milankovitch estiver correto, então, após 7.200 anos, a obliquidade terá mudado de 23,4 graus para 22,4 graus e continuará a diminuir por mais alguns séculos antes de virar e começar a se deslocar na outra direção. E agora eu sei o que você quer dizer. Eles são mentirosos. Como sabemos que a obliquidade flutua entre 22,1 e 24,5 graus? Ela poderia continuar diminuindo além de 22,1 graus, e eles também mentiram sobre nossa história. Então, como podemos confiar nos supostos registros de dados sobre essa mudança?